tudo aquilo que se tinha. Você já notou na Bíblia que Deus mudou a geografia deles? Olá, tudo bem? Eu estava pensando sobre um assunto que a proposta do tema seria mentalidade de escravo. E por que mentalidade de escravo? Porque a forma que pensamos, o que pensamos, ou todo o conteúdo produzido e disponibilizado na nossa mente, ele tem uma origem e tem um padrão. E o padrão que recebemos padroniza a forma que pensamos. Então nós somos escravos de uma mentalidade, submetidos a um pensamento. A leitura que fazemos do mundo está diretamente ligado com aquilo que nós temos dentro da nossa mente. E aquilo que nós temos dentro da nossa mente está diretamente ligado ao local de origem, ou às pessoas de origem, quem nós ouvimos, o que nós observamos, o ambiente que nós fomos criados. Então a mentalidade de escravo, na verdade, é questionar a forma que pensamos, como pensamos, por que pensamos, porque se o que eu penso vai influenciar no que eu sinto, e no que eu faço, e no que eu realizo, automaticamente todos os resultados da minha vida estão diretamente ligados à minha forma de pensar. Então eu tenho que mudar ou remodelar a minha forma de pensar. Eu tenho que fazer uma reengenharia do pensamento ou dos pensamentos que dominam a minha mente. O próprio apóstolo Paulo observa esse detalhe quando ele diz assim, olha, não se conforme com o mundo, transforme-o pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É como se os níveis da vontade de Deus são percebidos a partir da mudança da nossa mente. Ou seja, se eu não mudo a minha forma de pensar, eu não altero a minha forma de enxergar o mundo, de enxergar as possibilidades. Quando eu olho uma imagem, e essa imagem é projetada para dentro de mim através do nervo óptico, ele vai para o cérebro. E é o cérebro que vai decodificar, entender aquela imagem. Se o meu cérebro não está subsidiado com informações para a decodificação daquela imagem, eu vou acabar pensando que o azul é vermelho, o amarelo é branco, o lilás é verde. Por quê? Porque eu não tenho um mecanismo para decodificar aquela informação. Na vida também é assim. Quando eu olho para o mundo e tento buscar uma possibilidade de uma vida melhor, de uma alteração na minha realidade, a forma que eu vou enxergar e entender o mundo está diretamente ligado com a forma que eu penso, o meu pensamento dominante. E o apóstolo Paulo, como eu disse, repetindo, ele diz para nós não nos conformarmos com a forma que pensamos e vivemos. E também a proposta é que vivemos dentro de um processo contínuo de crescimento e de desenvolvimento mental. Existe um texto da Bíblia que, para mim, é um dos mais provocativos por causa da situação que o povo hebreu está vivendo. Eles estão escravos há 400 anos, 420 anos de escravidão. Imagine, é como se 4 gerações fossem escravos. O filho é escravo, o pai é escravo, o avô é escravo e o bisavô é escravo também. Está numa média de 100 anos. Agora imagine, 4 gerações de escravos. Que tipo de mentalidade é gerada na última geração? O filho, uma mentalidade de escravo. Os valores de escravidão. O pensamento de escravidão. É uma vida de subserviência a uma existência medíocre. Esse é o estado. Então é com esse povo que Deus vai conversar. A 4ª geração de escravos. Porque a primeira geração podia ter até um conceito de liberdade, poderia ter até esperança de ser livre, poderia até ter memórias de quando era livre, mas a 4ª geração não. Porque na 4ª geração já não se tem memória de liberdade, já não tem-se experiência de liberdade e também já não se tem esperança ou expectativa de ser livre. Pois bem,
No caso desse povo, o povo judeu, agora eles são libertos do aprisionamento egípcio, do programa de escravagismo egípcio. Eles saem. E quando eles saem, eles se encontram em uma situação de liberdade por fora e prisão por dentro. Ou seja, eles estavam livres fisicamente, mas eles estavam psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente, até espiritualmente aprisionados. Eram escravos ainda. E justamente nesse ambiente de mentalidade escrava, de circunstância escrava, é que Deus vai falar com eles. E o que Deus fala com eles? O contexto é esse aqui. O povo está saindo do Egito e eles pararam diante do Mar Vermelho. Além do Mar Vermelho, do lado direito tinha um monte chamado Piairote, um monte agigantado, grande, e do outro lado o Baal-Zephon, que é um outro monte também. Então eles estavam vivendo uma situação de prisão de novo. O mar na frente, um monte à direita, outro monte à esquerda, e atrás o exército egípcio com uma fome de vingança, querendo matá-los e eliminá-los. Então eles, nesse ambiente de prisão, eles agora querem ajuda. E eles pedem para Moisés orar a Deus. E aí acontece o episódio que eu quero pensar com você. Está escrito no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Diz assim, olha: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha bem, Deus está falando algo para Moisés extremamente radical e diferente de toda a ideia que se tem de Deus. Porque qual é a nossa ideia simples de Deus? De orar a Deus. Orar a Ele, porque a Bíblia diz o quê? Deus diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Clamei e o Senhor me respondeu. Orai sem cessar. Buscai e achareis. Ou seja, se tem uma coisa que você vai ler muito na Bíblia, é sobre orar a Deus. Mas justamente nesse quadro, Deus quebra o processo. Ele diz: eu não quero que vocês orem a mim. Eu não quero que vocês clamem a mim. Então, a mentalidade de escravo começa a se dissolver justamente nessas palavras de Deus a Moisés e para o povo. E como é que Deus faz com que haja um choque nessa mentalidade de escravo no povo naquele momento? Primeiro, ele faz com que o povo entenda que nem tudo se resolve com oração. Às vezes é com ação. Por isso ele diz: por que clamas a mim? Por que você está orando? Por que você está me clamando? Por que você está me buscando? Ou seja, nem tudo na vida se resolve com oração. Algumas coisas na vida têm a ver com atitude, tem a ver com uma ação direta e objetiva. Algumas pessoas oram por muito tempo por algo e nada acontece. Porque o Deus que você está orando está esperando que você faça alguma coisa. Tem um encontro muito interessante no capítulo 5 do Evangelho de João, quando Jesus fala com o paralítico de Betesda e pergunta para ele: você quer ser curado? E em vez de ele dizer sim, eu quero ser curado, ele começa a reclamar por que não foi curado. Então Jesus disse para ele: levanta, toma a tua esteira e anda. Jesus não disse para ele: ore a mim, clame a mim, invoque o meu nome. Jesus disse para ele: tenha uma atitude. Vai lá e faça o que tem que ser feito. O grande problema é que nós nos tornamos pessoas que esperam que alguma coisa aconteça, mas acham que não vai acontecer através dela mesma, ou de você mesmo. O que o texto está dizendo é: para algumas coisas da vida, pare de orar e comece a fazer. Pare de clamar e comece a agir. Pare de oração e se disponha à ação. É nesse momento que Jesus começa
dá um abalo sísmico profundo na mentalidade de escravo. Quando ele diz, vocês estão invertendo as coisas. Acho que tudo se resolve com oração. Existem coisas que são necessárias ação. É o primeiro ato de Deus para com aquele povo que tinha uma mentalidade de escravo, mesmo vivendo os seus primeiros momentos de liberdade. O segundo ato de Deus é quando ele diz, por que clamas a mim? Ele faz uma pergunta, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. A segunda proposta de Deus para quebrar a mentalidade de escravo é mudança de postura. Mudança de postura. Eles estavam andando, porque, claro, o movimento de escravo é sempre andar. Mas nesse momento Deus está dizendo o quê? Marchem. E por que marchar? Marchar é uma característica de exército, de soldados, de guerreiros. O que Deus está dizendo para esse povo é, Moisés, diga para eles mudarem a postura. Algumas leituras acerca de nós mesmos serão feitas não pelo que falamos, não pelo que escrevemos, mas a forma que as pessoas nos enxergam, a nossa postura. Você emite uma mensagem com a postura que você assume. Tem uma expressão na Bíblia, no livro de Joel, que diz assim, olha, diga ao fraco, eu sou forte. E por que isso? Postura. Estudos mostram hoje que a postura de uma pessoa de forma altiva, de forma ousada, contribui até fisiologicamente. Ou seja, a pessoa melhora no aspecto hormonal. Porque quando você assume uma postura mais ereta, mais firme, mais ousada, o seu cérebro entende que você está se disponibilizando, se propondo à batalha. Então o nível de adrenalina aumenta e o nível de cortisol, principalmente presente na vida de pessoas depressivas, diminui. Dopamina, serotonina, endorfina, é produzida a ocitocina, hormônio do prazer, por causa da sua postura. A falta de uma postura mais firme faz com que as pessoas descredibilizem você. Não adianta ficar esperando que as pessoas entendam as suas palavras ou identifiquem a dinâmica do seu cérebro. Tenha postura de gente que está decidido a vencer na vida. Porque, na maioria das vezes, quando somos feridos, machucados, entramos num estado de postura fetal. Nos recolhemos na dor que sofremos e achamos que o mundo vai ter dó de nós. Não, você precisa ter postura. Lembra de Jesus sendo condenado? Postura. Sendo levado para a cruz? Postura. Crucificado? Postura. Jesus estava sendo morto com postura que ia ressuscitar. Ou seja, pode até estarem prendendo você, mas você já está anunciando com a sua postura que você vai ser livre, que você vai vencer. E esse é o grande diferencial. Existem pessoas que você olha para elas, dá dó, porque elas ficam com jeito de gente sofrida para atrair sensibilidade dos outros. Não. Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Bom ânimo. Eu venci o mundo. O que vence o mundo é fé em Deus, é ação e bom ânimo, a alma firme, a alma convicta. Tem uma expressão em Provérbios que diz assim, aquilo que acho de mim mesmo na minha alma, isto eu sou. Ou seja, se você não tiver uma postura firme, de credulidade, de autoconfiança, de certeza, de convicção, de ousadia, de desprendimento, de projeto para o amanhã, uma âncora fincada no futuro que te leva naquela direção, escute-me, você vai viver uma vida de derrota. Porque algumas vitórias não se conquistam pelo que você fala, mas pela postura que você assume. Então, dessa forma, Deus começa a fragmentar essa mentalidade de escravo do povo judeu. A outra atitude que Deus dispõe através da sua informação liberada para Moisés foi quando ele diz, e tu, Moisés, levanta o teu cajado e divide o mar.
Olha que coisa mais assustadora. Deus manda Moisés fazer algo impossível. Sabe o que eu quero mostrar para você? É que tenha coragem de se envolver com coisas impossíveis. O que são coisas impossíveis? Coisas além da sua capacidade, além do seu poder. Por quê? Porque na medida em que você se dispõe a fazer algo além da sua capacidade, a sua capacidade aumenta. O seu potencial desenvolve. Se você ficar restrito em executar somente aquilo que você tem domínio, você viverá uma vida medíocre. Mas se você se dispor a fazer coisas novas, diferentes, além daquilo que você sabe, você vai aprender. É assim que a vida funciona. Quando você olha para o Elon Musk, como é que os foguetes funcionavam no passado? Eles levavam a cápsula superior, quando a jogava no espaço, aquela estrutura toda explodia e era um prejuízo enorme. O que o Elon Musk fez? Vou colocar ré no foguete. Foi isso que ele fez. Era algo impossível. Ele foi lá e fez. Agora, escute. Quando ele disse que ia fazer, ele não sabia como seria. Por isso ele fez vários testes que deram errado. Até que o último teste deu certo. Por quê? Porque quando eu me proponho a fazer algo que está além da minha capacidade, o meu potencial, a minha competência aumenta. Gente que vive escrava da repetição do mesmo, viverá uma vida medíocre. Se proponha a desafios além do que você pode fazer. Muito além. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Vai, estende o seu cajado sobre o mar e divide o mar. Deus não diz, eu vou dividir o mar. Deus diz para ele, divide você o mar. É claro que nós sabemos que Moisés não faria, não teria capacidade de dividir o mar. Mas o que Deus está dizendo é que quando você tenta fazer algo maior do que você se torna maior do que você é. Está entendendo? Se eu me proponho a realizar algo maior do que eu sou, eu me torno maior também. Porque o próprio desafio que eu me proponho me desafia a ser maior do que aquilo que eu sou. E algumas pessoas vivem uma vida medíocre, mediana, porque não se desafia em nada. Vivem em área de conforto, em ambiente favorável, no emprego favorável, no ambiente favorável. O que eu quero te mostrar é que você não pode encontrar um ambiente favorável. Você precisa se propor a desafios extraordinários, que te arranquem do ordinário para viver coisas sobrenaturais. É isso que Deus está falando para Moisés. E além disso, que é outra lição que Deus provoca aqui na mentalidade do povo, a mentalidade escrava, para fragmentar, para quebrar essa mentalidade escrava, está nessa mesma frase que ele diz para Moisés. Levanta o cajado e divide o mar. Moisés faria isso? Não. Mas Moisés é o quê? Desencadeador. Você precisa desencadear. Quando você pega uma semente e enterra ela na terra, dá condições para ela, o que você está fazendo? Está desencadeando o nascimento de uma floresta. Mas é uma semente. É isso mesmo, uma semente. Mas você é o desencadeador de uma floresta. O grande problema é que nós achamos que vamos fazer tudo aquilo que queremos. Escute, faremos tudo o que queremos a partir do processo de desencadear. Você é o desencadeador do processo. O que Deus está mostrando para Moisés é, Moisés, se você começar, eu termino. Se você iniciar, eu termino. O grande problema é que a gente não começa porque sabe que não tem capacidade de terminar. Não, comece. E cada dia, cada situação, Deus vai te abençoando, você vai se capacitando e vai terminar sim, com certeza, porque Deus está interessado em te abençoar. Por isso, você é o desencadeador da riqueza na sua vida, da educação na sua vida, da formação acadêmica da sua vida, do ministério da sua vida, da empresa da sua vida, da sua família. Você é o desencadeador. É você que vai fazer as coisas acontecerem, mas você precisa dar o start, fazer acontecer. Se você não faz acontecer, você nunca vai realizar nada na vida. A última lição, e talvez a mais importante, que tem a ver com o sobrenatural.
Nós vivemos tanto a realidade natural que esquecemos que existe um mundo também sobrenatural. Não importa como você pense, há um Deus, um Deus poderoso. É por isso que ele diz assim, olha, quanto a ti, Moisés, levanta o teu cajado sobre o mar e divide-o, para que este povo possa passar pelo mar a seco. Olha o que Deus está dizendo. Moisés, eu estou mandando você fazer algo tão grande, mas tão extraordinário, que vai abençoar e transformar e beneficiar a vida de muitas outras pessoas. Mas eu quero que você entenda, Moisés, que eu só preciso que você comece. O resto eu faço. E esse é o grande lance do sagrado, do divino, do transcendental, do sobrenatural. Deus está interessado em terminar algo que você começou. Deus está interessado em, junto com você, que desencadeou o processo, em realizar algo extraordinário. É isso que Deus quer fazer. Deus está tão interessado em fazer algo tão grande na sua vida, que Ele às vezes te manda se arriscar. É mais ou menos isso. Deus te manda você se arriscar em algo maior do que você, para que Ele possa te ajudar a realizar. Entenda isso. Há um Deus interessado em realizar coisas extraordinárias através da sua vida. Mas Ele quer que você tenha o privilégio de começar, de desencadear. Você lembra o que Ele disse para Abraão? Abraão, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está interessado em que você comece algo, para que através de você seja abençoada muitas outras pessoas. A empresa que vai nascer de você, o projeto social que vai nascer de você, o ministério que vai nascer de você, a ideia que vai nascer de você, o plano estratégico que vai nascer de você, tudo isso vai abençoar outras pessoas. O que Deus está dizendo é, Moisés, se você desencadear, eu faço. E se eu fizer, muitas outras pessoas experimentarão gratuitamente o benefício daquilo que eu e você fizemos. Por isso, Deus está interessado em começar uma parceria com você para abençoar a vida de outros anônimos, de outras pessoas. Por isso, que tal começar agora algo novo e extraordinário para abençoar outras vidas também? Grande beijo, Deus abençoe você.